Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje convidamos Marcelo Pimenta. O grande Menta é um facilitador da inovação, um inquieto provocador, professor de inovação na Escola Superior de Propaganda e Marketing e fundador de um programa inovador chamado Protagonistas. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido, é mais um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos, e por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo eu, mas se torna parte de um grande nós. www.weworkbr.com. Muito bem, mais um Leadercast. Esse aqui vai ser uma delícia porque é um companheiro epicêntrico. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu todo ano estou presente lá no Epicentro, que é o grande evento do Ricardo Jordão, que eu não tenho medo de dizer que para mim é o evento mais legal que eu participo todo ano no Brasil. Não só pelo fato da forma como ele é organizado, cheio de voluntários, mas o local onde ele é realizado, em Campos do Jordão, acho que no auditório mais bonito que eu já vi na minha vida, e com um clima de camaradagem, de amizade, de tesão e de paixão que eu não encontro em lugar nenhum. E lá a gente encontra pessoas especiais e algumas a gente tem que chamar para conversar aqui, né? Esse aqui é mais um deles, cara. Tem 3 perguntas aqui que são as fundamentais e são as únicas que você não pode chutar. Essas 3 tem que ser real, é o que é, hein? É o seu nome, a sua idade e o que é que você faz. Meu nome é Marcelo Pimenta. A minha idade, eu nasci em 1971. E eu vou fazer aniversário daqui uns dias, acho que eu tenho 47 ou 48 anos, é por aí. Sim. E o que eu faço? Recentemente eu andei pensando com uma forma de me apresentar numa entrevista como essa, e eu venho descomplicando a inovação. Você é um descomplicador de inovação. É que a verdade é que lá no Epicentro que você falou, que eu tenho orgulho de ajudar também a fazer um grande evento, né? A gente vê como a vida da gente ela vai passando por fases, né? Então eu comecei como editor de áudio numa rádio da universidade, depois eu fui assessor de imprensa, depois eu fui repórter de televisão, depois eu fui assessor assim de comunicação, fechava jornal, revistas e coisas assim. Aí fui para a RBS, né? Na RBS conheci o mundo da televisão, fiz transmissão do Carnaval ao vivo em Porto Alegre, mais de 200 profissionais, junto com a Alice Urbim. Caraca, acabou a entrevista. Porque... Você já contou a vida aí toda, cara. Deixa eu devagar aqui, vem cá, deixa eu pegar você aqui, ó. Você nasceu onde? Eu nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Puta, Santa Maria, cara. Eu vou muito pro Rio Grande do Sul. Eu trabalhei durante muito tempo numa empresa gaúcha, que era Álvaros, a Dana Álvaros. Viajei para lá de montão e depois que eu virei palestrante, então vira e mexe, eu tô lá nas cidades da região. Foi onde eu te conheci, né, Dana Álvares. Tu era gerente de marketing. Caramba. E eu já tinha a Connect, que era uma empresa que eu tinha criado, e depois daquela história que ficou sem continuidade, né, eu fui para Porto Alegre e criei uma empresa logo que a internet surgiu, porque logo que a internet surgiu, eu tive a oportunidade de ter contato com a internet, né? Eu tenho um e-mail de 92, mpimenta@xbase.org.br. Você precisa
guardar isso aí, porque isso aí daqui a pouco vai valer dinheiro isso aí, cara. Daí... Você vai poder botar no museu o teu e-mail. Depois eu consegui, então, criar uma empresa e a gente prospectava lá a Dana para fazer site na época e coisa assim. E foi onde eu te conheci. Mas vamos lá, deixa eu pegar você e conseguir fazer um andamento aqui. Você nasceu, então, em Santa Maria, família grande, família pequena? Família grande, relativamente grande. Tem assim, irmãos? Meus pais, tenho meus irmãos, sim. Tenho mais 4 irmãos, um irmão, 3 irmãs, né? Meus pais são funcionários públicos. A minha mãe é professora, né? Meu pai trabalhava no Dyer, no Rio Grande do Sul, lá no Instituto de Rodagem, e eu sempre gostei muito de estudar, sempre, né, era o filho mais novo, né, sempre fiquei muito em torno da minha mãe no colégio, ela como professora, né, eu como orador de turma, sabe, essa coisa assim, né, de líder de turma, essas coisas. Como era o teu apelido quando era criança? Meu apelido, acho que era, não me lembro do meu apelido, acho que minha família me chama de Celo, na verdade. Celo? Celo, porque é de Marcelo. E aí você usa menta, que é de pimenta. Porque o menta veio na história da internet, por exemplo. Porque na internet, o Menta 90 é um dos nicknames que eu tenho dessa época aí que tu diz que vai valer dinheiro. Eu sempre gostei de ler, né? Eu li um livro logo quando a gente fundou a Connect, que é essa empresa lá de Porto Alegre. Eu li um livro que ele dizia assim, com a importância que vai ter tu botar um nome no Google que apareça em primeiro, certo? E às vezes tu não consegue, tipo com Marcelo Pimenta, mas com Menta 90 eu consegui. Então eu tenho Menta 90 em várias redes aí, que eu tenho esse nickname, né? Por que 90? Por conta da época, porque era na década de 90, entendeu? Que nem tu bota hoje na senha né? Tem Leadercast 2019, tu põe na senha do Wi-Fi, e aí então o 90 ficou datado dessa época. Mas hoje eu tenho trabalhado mais, na verdade, meu nome nessa história de brand e tudo, de que o Marcelo Pimenta é importante que a gente reforce mais. O que o Celinho queria ser quando crescesse, cara? Cara, olha só, essa história ia medicina. Eu sempre tive a medicina, porque tem essa coisa assim, de ser, né, classe média, aquela coisa de tu ter, né, eu me lembro assim daquela coisa, quando tinha visita, entende, na minha família, nunca passamos fome, graças a Deus, mas tipo assim, bife à milanesa, sabe, tinha visita, tu pegava tu ia pegar o segundo, tinha um cutucão, sabe, na perna, tipo assim, cara, espera a visita se servir, sabe, assim, então, né, sempre eu nunca tive, assim, meus vizinhos, por exemplo, eram professores da universidade, né? Meus pais, a minha mãe era formada, meu pai não. Então eu via que eles, por exemplo, iam para praia, iam para Capão da Canoa, alugavam uma casa e iam. Nós não íamos. A gente ficava lá, entendeu? Tinha umas boas férias e tudo. A gente domingo ia tomar banho no rio, era legal, mas assim, a gente, né, sempre foi muito marcada essa coisa de restrições. Aquelas coisas deliciosas, inesquecíveis que a gente fazia quando não tinha dinheiro, né? Exatamente. Quando você não tem grana nenhuma, que você inventava coisas maravilhosas que ficam gravadas. Eu fui viajar agora com a minha mãe no Natal, né? Ela queria ir para o Uruguai, eu aluguei uma casa, a gente foi de carro, com cachorro, enfim, foi toda uma função. E ela fez uns bolos, né? E eu disse, mãe, olha só. E a gente lembra disso de domingo, porque uma das coisas, se a gente não fosse tomar banho de rio, a gente ia pro Jockey Club. Lá em Santa Maria tem um prado que chamava, né? Uma fazenda, em que os cavalos corriam. Meu pai gostava dessa história, mas eu gostava era de brincar lá em cima, porque tinha uns cinamomos, entendeu? O carro grande, tipo um dojão. E aí a gente ficava brincando, daí tinha isso, tinha a hora do pastel, a hora do sei que, a hora da melancia, entendeu? Era tudo já datado durante o domingo, assim, essas coisas. Que hora será que vai abrir a melancia? Né? Então essas coisas acabam acontecendo. Mas eu sempre tive vontade de ter um pouco mais. Então, essa medicina, você teve alguém que você viu? Você assistiu uma série? Hoje eu entendo que a medicina, né, porque esse processo de autoconhecimento, né, a medicina para mim tá duas coisas. Primeiro, tinha a ver, eu acho, com o bem social, assim, no sentido, sabe, de entender que era uma profissão que tipo, ajuda os outros, entende, assim, acho que tinha isso, né? Tinha um pouco dessa história de ser uma coisa que é para quem gosta de estudar,
sabe, assim, do tipo que eu sempre tive, assim, gostando de fazer as coisas bem feitas, sabe, de ganhar nota, parabéns no trabalho da escola, porque ele tinha ficado acima do esperado, sabe, e tipo assim, né, e tinha também, eu acho, a coisa da medicina, a história da grana, porque todos os médicos em Santa Maria tinham um puta carro, eram os melhores lá do clube, eram os caras que mais tinham grana, eram os médicos, então eu acho que assim, a medicina, mas aí dessa história que eu não sei te explicar, que é assim, eu saí de casa para me inscrever em medicina. E eu me inscrevi em comunicação social, em jornalismo. E eu não sei te dizer exatamente o que aconteceu nesse caminho, entendeu? Mas eu me lembro bem que quando eu voltei para casa, o meu pai me perguntou, e aí, te inscreveu? Ah, escreveu, tá, né? E aí foi para medicina? Eu disse, não, foi para comunicação social, para jornalismo, assim. E eu lembro que ele estava lendo Correio do Povo, né, na época, e ele baixou assim, e olhou e disse assim, mas tu tá pensando em trabalhar na Razão? Ele perguntou. Né, que era o jornal da cidade. Sim. Né, e eu disse, não, eu não estava pensando, porque eu estava pensando realmente de ser correspondente internacional, era isso na minha cabeça, quando eu me inscrevi ali no jornalismo, era, né, no dia lá, era essa que estava, eu digo, não, nunca imaginei realmente trabalhar na Razão, e aí ele voltou ali e disse, então tá bom, então, né, ele ficou tranquilo, assim, de que, eu acho que ele tinha um medo, só era da mediocridade, né, de ficar trabalhando a vida toda na Razão, assim, né. E foi uma ótima escolha, adorei ter escolhido jornalismo. Mas você foi fazer fora de Santa Maria? Não, Santa Maria é a primeira universidade federal feita no interior do Brasil. Né? Muitas pessoas, eu estive em Istambul num bar, uma festa, assim, que é brasileira, aquelas coisas, a língua que tu não sabe o que é que tu tá falando naquela hora, né? Mas, era um brasileiro, daí o cara tinha dito, meu primo estudou em Santa Maria, e acontece assim, né? Santa Maria era muito famosa já, se tornou mais ainda com a história da Boate Kiss, né? Infelizmente, sim. Mas o fato de ter sido, né, no governo dos militares, a primeira universidade no processo de interiorização da educação foi Santa Maria. Muita UFSM. Então foi super... Né, eu, como eu te disse, era um bom aluno, passei no vestibular, né, consegui. E aí tem uma coisa da RBS ter sido bem importante, porque logo que eu comecei a trabalhar, fui estagiário na Rádio Universidade. E eu encontrei um cara que é bem importante assim na minha vida, que infelizmente já faleceu, chamado Sérgio Assis Brasil. Que ele era diretor da rádio, universidade, e ele era ao mesmo tempo o gerente da RBS. Entende? E eu entrei na rádio. E ele viu que eu era um cara que podia dar caldo, entendeu? E eu comecei a ganhar espaço dentro da rádio. Tipo, em 1 mês e meio eu tinha um programa de rádio. Era num horário que não tinha praticamente audiência, né? Mas eu era estudante de jornalismo, era operador de áudio, bolsista, e ele tinha me dado a revista da semana, que era uma coisa que eu tinha, um programa de rádio, daí eu tinha 19 anos. Então, você já tinha se formado ou estava aí no processo? Não, estava no primeiro semestre da universidade. Quer dizer, você ainda deu uma tremenda, digamos, sorte de estar estudando e ao mesmo tempo aplicando aquilo que você estava lá. Com certeza. Pô, que sorte, cara. E aí a coisa foi evoluindo, né? E eu tive com ele, daí foi uma questão de tempo para eu aparecer na TV, daí com ele, porque ele era o diretor de coisa. Daí ele fazia uma coisa chamada Sul Encanto, existia lá na RBS, em que cada regional, então tipo Santa Maria, Caxias, Uruguaiana, não sei o quê, mandava o clipe de uma banda, certo? E ele, tu vê, nas coisas, ele previu, ele me convidou, tipo assim, tu não quer me ajudar a produzir o clipe da banda? Eu lembro que meu papel era cortar umas frutas, porque ele fazia essa coisa de animação, assim, sabe, tipo, sequência e tudo, que era pra fazer uns brincadeiras, que era um clipe, tipo de rock, né, anos 80, sabe, colorido, as pessoas com cabelo colorido, e coisa, e eu fazia isso, ajudava, e pegava luz, e carregava as coisas, e isso foi que eu comecei a trabalhar e a ter clientes, né? O Sindicato dos Bancários de Santa Maria era uma organização que eu tinha assim proximidade, eles tinham que fazer um jornal, ninguém sabia fazer jornal, eu disse, não, pode deixar que eu sempre tive assim, pode deixar que eu sei fazer, né?
Esse livro que eu te trouxe, que é o Ferramentas Visuais para Estrategistas, agora eu sei fazer, né? A gente vai entrando em cada coisa. Esse livro eu tive uma ideia de fazer ele, que eles são ferramentas visuais, tarará, e a minha colega de aula, a Clarissa Bielchini, que eu tinha conhecido na aula, ela disse, que legal, eu faço arte de livro, vamos fazer esse livro, então. Eu digo, que legal, vamos fazer, daí a coisa evoluiu, até que ela mora no Rio, ela tinha vindo fazer o curso aqui, e ela disse assim, não, Menta, vem cá, vamos aqui em casa, vamos botar essas coisas agora no papel e, tipo, fazer o livro acontecer, né? E ela perguntou assim, tu tem experiência no mercado editorial? Eu digo, claro, imagina, né? Eu tinha feito jornal do sindicato, tinha feito panfleto, tinha feito cartilha. Que idade você tinha? Eu tinha agora, faz 10, 15 anos atrás. Aí eu já tinha feito coisas pro Sebrae, realmente, nacional e tudo. E ela me disse assim, que legal. Porque daí, aqui nessa pilha aqui do lado, daí tinha um monte de livro da Taschen, sabe, feitos de arte enorme. Os livros que ela fez quando morou na Holanda, em Paris, os livros que ela tinha feito. Ela disse assim, porque essa aqui é a minha experiência editorial. Sim. E eu disse, não, então tu desconsidera. Então aquilo que eu achei que é... Porque isso eu acho que é legal, né? Quer dizer, você falou da história das coisas que a gente não tem dinheiro, né? O horizonte, eu acho que uma das grandes lições aí dos últimos tempos é, quando você sobe num monte, você enxerga um outro horizonte, sim, né? Sim. Então, por exemplo, naquele dia, foi por ingenuidade, não foi por má fé. Eu tinha realmente uma experiência, não estava de uma forma mentindo nem nada, eu tinha uma experiência. Mas era uma experiência que, comparado àquele universo que eu tinha pela primeira vez, frente a frente com uma pessoa que tinha feito os livros da Taschen na Holanda, sabe? Porra, né? Era outro nível. Deixa eu ir lá para Santa Maria, você lá pintando e bordando. É interessante isso, porque a gente acha que esses hubs de produção, onde estão as grandes produtoras, onde estão produção de cultura, etc. e tal, é coisa de capitais, mas não é bem assim, né? Tem muitos lugares no interior que tem as TVs do interior, que tem os jornais do interior. Eu venho de Bauru. Pô, Bauru teve uma TV, teve um canal de televisão lá nos anos 60 que era uma coisa louca, produzindo novela. Lá em Bauru, na cidade de Bauru. Muita gente que está na televisão até hoje começou lá. Então havia lá um núcleo que quando você olha eles fala, mas como assim, cara? Como é que você tem um núcleo desse sem ter acesso aos grandes roteiristas, aos grandes iluminadores? Não, era tudo lá da região fazendo acontecer, né? E você estava lá, fazendo acontecer ali e cuidando do teu espaço lá. Quando é que bateu em você uma ideia de que isso aqui está pequeno demais para mim? A própria RBS aí, né, foi importante, porque o que aconteceu foi, eu daí no final do curso, eu já trabalhava mais na RBS lá com o Sérgio, né, e eu fiz Caras Novas, que era um programa de trainee da RBS, que a Alice Urbim, que é uma outra pessoa que é legal de citar nessa minha história, porque ela até hoje ainda é tipo diretora de programação da RBS TV em Porto Alegre. Na época ela não era assim, era o Apple que era o cara, e ela era da equipe, enfim, e era um programa de trainee, e aí eu passei no programa de trainee. Mas foi um teste muito bacana, porque esse programa era da RBS? É RBS. Do Rio Grande do Sul inteirinho. Ele já era Porto Alegre, tu tinha que ir para Porto Alegre. Tá. Daí, olha como é que é a vida, né? Tu vê, hoje essa história tu fala do epicentro, né? E essa coisa de digital, etc. Durante os Caras Novas, daí eu aprendi a fazer tudo, assim, gravar com câmera. Eu já era jornalista, mas daí lá na RBS tu apresentava a gravar, a pegar áudio, a editar, a fazer não sei o quê. Eram uns exercícios incríveis, tipo, era Olimpíadas, sabe? Daí tinha o cara, assim, tu recebia da Globo Nacional uma fita de 2 horas, assim, faz um clipe. Entendeu? Tá. Era coisa assim, né? E era um programa para todo... Trainees. Nós éramos 12 só. Que já tinha contato. A gente da RBS esparramada pelo Estado. Não, era mais ou menos... Era todos os alunos de jornalismo do último ano do Estado aplicavam para o Caras Novas. Não precisava ser da RBS. Entendi. Era para qualquer estudante de último... um programa de trainee. E esses 12 iam necessariamente trabalhar na RBS? Não necessariamente. A gente foi convidado, tanto que todos nós ficamos um pouco, porque tu tá
tá recheado tanto de gratidão como de oportunidade, né, de estar numa grande rede, que tinha um grande acesso. Né? Eu fiquei daí com o campus eletrônico e com depois com a transmissão do Carnaval. Mas né? Onde é que você está? Você está em Santa Maria? Eu fui para Porto Alegre, porque quando aí começou os Caras Novas, a gente tinha que ir para Porto Alegre. Que idade você tinha? Eu tinha 21 para 22 anos, porque era uma coisa assim de... Teve greve em Santa Maria, uma coisa... Mas foi 22 anos. Com 22 anos de idade, pela primeira vez, eu vou morar fora de casa, sem papai, sem mamãe. Exatamente. Como é que foi o processo de tomada dessa decisão, cara? Foi bem natural, Luciano. Assim, era uma coisa que eu sempre tive essa coisa de conseguir, né? Se tu for ver, eu gravei o podcast dessa semana lá do Mentalidade sobre o livro do cérebro do Buda, né? Que é a capacidade de tu... a realidade nasce na tua percepção daquilo que tu percebe, né? Daquilo que daí tu constrói e aquilo que tu enxerga e a tua realidade é aquilo e tu acaba alcançando. Então, por exemplo, essa história de morar em Porto Alegre, de estar fazendo, por exemplo, de ter aplicado por Caras Novas, eu já estava lá, eu já tinha apartamento. E assim, a minha irmã tinha tido um filho e estava difícil dela. Eu fiquei com o apartamento que era da minha irmã, sabe? Tudo assim se encaixou. Tipo, a minha irmã se mudou em dezembro, não sabia o que fazer com o apartamento, em fevereiro eu tinha que ir. Então, daí acabei assumindo. Daí já tinha um emprego, porque como eu fazia um trabalho do sindicato dos bancários, e era um trabalho que também ganhava uma certa notoriedade, eu fui convidado para fazer um negócio lá da Federação dos Bancários. E eu fazia isso, Federação e a RBS junto. Olha como as coisas estão conectadas. Eu estava te dizendo, esse programa Caras Novas, a gente conheceu o Jô Soares, todo mundo que da RBS ia lá, por exemplo, pro programa de trainee, nós era tratado assim com o Nicolas Negroponte, cara. Foi lançar a Vida Digital e eu conheci o Nicolas Negroponte dentro da RBS, naquele prédio da Érico Veríssimo. Sabe, tipo assim, uma coisa que pouquíssimas pessoas teriam acesso. E o fato disso, a Federação dos Bancários, quando eu cheguei lá, eles faziam um jornal. E esse jornal, ele era entregue, ele tinha todo um processo assim de produção, de rodar e de entregar e de distribuir, que quando ele chegava ele estava sempre defasado. Então o jornal era um horror, porque todo mundo odiava o tal do jornal. Tudo não tinha sentido. E eu fui convidado para assumir esse veículo. Né? Na hora que eu vi, me deu conta, isso não tem sentido. Aí eu descobri uma coisa, não sei como, que a Embratel tinha uma coisa chamada... não me lembro como é que é o nome, era um distribuidor de fax. Entendeu? Eu descobri que assim, tu mandava um fax para a Embratel e a Embratel distribuía para todo mundo de manhã e tinha. Eu acabei com o jornal, criei um informativo diário. Cara, as pessoas piraram. Por fax. Entendeu? Por fax. Por fax. Chamava FEB em fax. Tá, pô, aquilo ali deu as pessoas xerocavam lá na ponta, pô, o veículo, aquele veículo que era totalmente velho, era muito novo, os caras se informavam por ali, entendeu? Os caras não tinham outro já veículo. E aí a coisa foi, só que isso começou a dar muito trabalho, que as pessoas queriam fazer outras coisas, e eu fui convidado para participar lá no Alternex desse projeto que o IBASE lá tinha trazido um nodo da internet para o Brasil, por conta da Eco 92. E eu fui convidado lá para conhecer, daí conheci o Nepomuceno, que aí o cara hoje, eu conheci em 92 dentro do Alternex, eu conheci. Daí a gente criou um nodo, daí eu disse, porra, olha só, tem um internet, um e-mail, mpimenta@xibase.org.br, porra, que legal. E o que tu faz? Tu manda e-mail para quem? Pô, não sei para quem, porque não tinha ninguém. Daí eu descobri o Roberto Vilar, né, pra te ver como as coisas são. Um Roberto Vilar em Porto Alegre usa a internet. Como é o nome? rvilar, legal, mandei um e-mail. Roberto, tu sabe, tem uma coisa nova, sabe, e-mail, eu posso falar contigo. Que legal, realmente eu uso. O Roberto hoje é professor lá meu amigo, né, e tudo, de jornalismo, ligado à causa ambiental. Ele tem um programa na Rádio Gaúcha que deve ter mais de 20 anos sobre agroecologia, né, é um cara que eu gosto bastante. Dá um break aqui que você deu um insight interessante aí, você estava contando essa história dessa primeira sensação do e-mail. Muita gente que está ouvindo a gente aqui não passou por isso, já é a moçada nova, que já nasceu com o e-mail pronto e tudo mais, né? E a gente está falando de uma época que era o seguinte, cara, eu tinha uma época que eu conseguia manter contato frequente com 5, 10,
15 pessoas para quem eu podia mandar uma cartinha, que eu escrevia cartinha, mandava, ficava aquele tesão de hora que chegar o carteiro batia e eu, puta que tesão, ele chegava para mim uma carta com o meu nome, cara. E a hora que eu pegava aquele negócio com o meu nome escrito, aí ali eu virava um cidadão, né? Pô, eu existo, né? Abri a carta, alguém sentou e escreveu num papel, minha avó mandando uma carta para mim escrita, então tinha um lance ali de você, acho que era pela escassez daquilo tudo, era um negócio fantástico, né? A transição disso para um aparelhinho que você digita um e-mail do cara, aperta o botão e ele recebe e te responde na hora, é um choque cultural tão gigantesco, cara, que eu acho que esse é um daqueles momentos em que a humanidade ela vem vindo numa direção, ela toma um choque, ela vira. Tem um turnaround, foi quando isso que você descreveu. Pô, me deram um nome, deixa eu ver o que acontece aqui, aperta o botão, um cara recebe e te responde na hora. Mas olha só a loucura, né, dessa coisa de ser empreendedor, né, porque eu também não me via como empreendedor, né, às vezes tu não te enxerga como as coisas e as pessoas te enxergam. Quando eu fui convidado para dar aula na SPM, né, porque o Júlio me ligou, ele disse assim, porque eu já tinha dado aula na SPM, tudo, para voltar, ele disse assim, Menta, tu é o cara mais inovador que a gente conhece aqui, tu que tem que assumir, e eu nunca tinha dado aula de inovação. Eu era um cara de marketing, de comunicação, que daí eu estava te contando a história. Foi o Júlio que percebeu que eu podia ser professor de inovação. Daí que eu fui dar minha primeira aula de inovação. Que ano era isso? Isso agora na SPM já faz uns 10 anos, deve ser. Tá. Né, que daí... Mas aí, olha só. Vamos lá, eu quero que você chegue Eu quero te contar Eu quero que você chegue no momento em que o Rio Grande do Sul vai ficar pequeno. Ah, tá, legal. Aí vamos... Não, mas só te contar a história do empreendedor. Você fala dessa coisa do e-mail, tu manda, não era assim fácil, entende? A coisa tinha que saber assim, ó, daí o que aconteceu? Aquele arquivo que ia por fax, eu queria disponibilizar e na ponta eles abriam e imprimiam. Não tinha nexo, certo? Tu tinha que fazer upload, certo? Numa ferramenta que se chamava FTP, existe até hoje, só que hoje ela é transparente, ninguém sabe que ela existe. Mas, e aí eu comecei, só que na ponta as pessoas não sabiam usar. Sabe o que eu fiz? Uma Santana Quantum que tinha parada lá, eu criei um projeto chamado Viajando pela Comunicação. E eu fui de sindicato em sindicato no Rio Grande do Sul ensinar as pessoas a abrir o FTP, a baixar o arquivo, a imprimir. Entendeu? A fazer foi ótimo, conheci todo o Rio Grande do Sul. Né? Cara, eu trabalhei durante 26 anos na Dana Álvares, que você conheceu, né? E a gente também estava muito antenado com essa questão toda de tecnologia e tudo mais, e lá pelos começo dos anos 90, uma coisa assim, ficou muito claro para nós que haveria um caminho muito legal para os catálogos da empresa. O catálogo era um negócio terrível de autopeça, tinha que imprimir todo ano, ele ficava velho logo, era um negócio horroroso, custava dinheiro de um montão, você não podia corrigir, era um negócio pavoroso. Quando surgiu a capacidade de produção, né, e eu me lembro, o primeiro catálogo que eu fiz num PageMaker, num XT, cara, que horror. Surgiu o catálogo, cara, agora o mundo mudou, porque agora pode ser automático, e pô, que maravilha, então vamos criar o catálogo em CD não, em disquete. O catálogo em disquete, e em vez de mandar pro cara 20 catálogos, vou mandar um disquete, e tá resolvido o problema, pô, vou me investir no disquete, e até descobrir que os caras não tinham nem computador nas lojas de autopeça, cara. E os caras que tinham computador não tinham leitor de disquete no computador, ou não tinham leitor de CD, era uma bagunça assim, e nós tivemos que fazer igual. Criar um sistema tal que eu vou visitar o cara, vou montar para ele, vou mostrar para ele o projeto inteiro. Se ele assumir comigo o compromisso, a gente entrega para ele o computador, o leitor, ensina para que ele possa adaptar essa tecnologia que interessa para nós, né? Ou seja, era um processo de desbravamento, né, cara? É que hoje eu acho que essas coisas elas são importantes, né? Assim, porque quando eu tenho um curso, por exemplo, pega o meu curso de Design Thinking na SPM, que hoje que ele é EAD, né? Um curso que, pô, é o maior Ibope, assim, tipo, tem 80, 90 alunos por turma, etc. Esse fato de eu saber que tem um cara que lá no Rio Grande do Sul, há 20 anos, eu viajei até Livramento para instalar, me deixa com uma condição melhor de, às vezes, ajudar um aluno aqui que eu sei que está no Amapá e que não conseguiu ainda instalar o Blackboard, entende? E que tem que ter um pouquinho de paciência, e tu tem que mostrar, e tu tem que, né, liderança pelo exemplo, esse tipo de coisa, né, que são coisas que acabam fazendo a diferença, eu acho, hoje em tudo, porque o fato da gente ter passado
engraçado, eu sei que tu quer que eu conte logo de ir para São Paulo, mas não, como eu fazia, não, eu acho que fazia, eu não gosto muito de falar de mim, da minha vida, assim. Então, tem várias coisas. Sabe uma outra revolução, por exemplo, que eu tive, que era assim? Lá em Santa Maria, a Razão, a dita cuja, que meu pai achou que eu ia trabalhar, ela ainda era tudo linotipo. Entendeu? Era tudo assim. Então, esses trabalhos... Comecei minha vida assim, tá? Esses trabalhando lá no linotipo. Esses trabalhos que eu fazia editoriais, né? Porque daí eu comecei a fazer jornal, sabia fazer jornal, aprendi, eu tinha 20 anos, sabia fazer, tipo, que nem tu falou, sabe distribuir para 10 mil pessoas? Eu sei, eu sei fazer uma coisa que... E aí tinha uma gráfica em Santa Cruz do Sul, que ela tinha o quê? Um pagemaker. Tu falou pagemaker, eu me lembrei. Então eu fui para essa coisa, Porto Alegre, né? Eu já morava em Santa Maria, mas eu tinha ido a Porto Alegre fazer um curso de pagemaker. Então eu sabia, eu mandava para Santa Cruz do Sul e aparecia um jornal incrível, porque a Razão era só com os tipos, aquelas coisas assim. Sim. Não, aparecia foto impressa, rotativa, de um dia para o outro. Na Razão tinha que demorar, não sei o quê, porque os caras tinham que fazer as caixas, etc, etc. Então, quer dizer, eu sempre tive essa história, né? Hoje, em retrospectiva, principalmente agora nessa nossa conversa, de conseguir entender, né, como é que a coisa... então vai lá e faz, né? Essa é o jeito. Né? Eu vou dar um toque aqui para você que é novinho, que não sabe da história ainda. Quando eu comecei a minha carreira, eu era revisor do Diário de Bauru, lá em Bauru, que era feito em linotipo. Então eu não vou explicar o que é linotipo, entra no Google aí que você vai ver a loucura que era. Era uma máquina que tinha lá que produzia. Quando tinha que aparecer uma imagem, uma foto, tinha que fazer um clichê. Um clichê. E o clichê nada mais é do que uma imagem cavada numa chapa de metal. E essa imagem, você vai ver a imagem, ela é o negativo da imagem, ela é cavocada numa chapa de metal, a tinta passa por cima e imprime no papel. É um negócio absolutamente jurássico. É tipo imprimir na pedra, praticamente. Foi uma metáfora boa, né? É jurássico, é jurássico. E era caro, e a gente passou por tudo isso aí, quer dizer, nós fazemos parte de uma geração que daqui a alguns anos não vai ter mais ninguém aí. O que acontece, cara? Eu começo minha vida no linotipo, do linotipo eu vou pro offset, do offset eu vou pro digital, do digital eu já estou aqui na nuvem, né? O processo de produção eu começo a fazer pestap com cola de sapateiro e com letra 7 legal. e com a IBMzinha com a bolinha da IBM. Então a gente passa pelo processo tecnológico inteirinho, cara. Eu sou do tempo em que comprava LP. LP. Eu agora... eu vou pro CD, do CD eu vou pro DVD, do DVD eu vou pro Blu-ray, agora eu tô na Netflix. Eu comprei agora na Eletrônica Santana, que não é jabá, mas é uma loja que eu gosto bastante, tanto na internet, que é do meu amigo Rubinho, uma vitrolinha, cara. Então agora lá no meu escritório novo eu tenho uma vitrolinha, que é muito legal, né? que faz aí a coisa acontecer. Mas aí o que aconteceu? Essa história lá da Federação dos Bancários e de outras coisas da internet, a própria RBS. Por exemplo, a RBS foi minha cliente daí. Eu criei uma empresa chamada Connect, por quê? Porque eu queria eu tinha um programa chamado Campus Eletrônico, certo? Na RBS, que é sábado à tarde, né? Eu trabalhava lá, eu e o Marco Sarti, e aí o que eu dizia? Era para estudante, universitário. Eu tinha ido, já conhecia a internet. Eu já sabia fazer página. E, a RBS o programa tem que ter uma página. Entende? E aí eu comecei a ver que a RBS, imagina, nessa época, o cara de TI da RBS cuidava de câmera, cuidava de aqueles teleprompter, esse que estava Imagina falar para ele que era internet. O cara não estava na internet. E aí eu comecei a ver, então, que tinha oportunidade de criar uma empresa. E lá na Federação do Bancário e outras coisas, os caras estavam me pedindo cada vez mais coisas, eu não tinha mais como atender. E aí eu criei a Connect, né, que é uma empresa que o CNPJ existe até hoje. Hoje ela trabalha com uma outra marca. Você trabalhava na RBS? Eu era essas coisas já PJ, né? Não, mas trabalhava. Isso quer dizer, você não era CLT, você era PJ, você era contratado por eles, isso. Você já estava independente. Isso aí. Eu tinha uma empresa, né? Marcelo Severo Pimenta ME. Eu sozinho. A empresa do Eu Sozinho. Quando você vai criar a Conecta, já não é mais eu sozinho. Isso, é eu e o André Boger, que o André era já um cara... O André também era muito inovador, o André era representante da Amiga.
Amiga House, saca? Amiga, aqueles computadores brancos, sim, né? Que era um tipo de... sim. Você lembrar? Fazia hora que você não lembrava que Amiga existia. Não lembrava mesmo, cara. Né? E o André trabalhava lá na Federação dos Bancários dando a coisa de rede. Então dava internet e coisa. Aí eu comecei a conversar com o André, porque tudo eu pedia pro André. André, nós vamos precisando fazer não sei o quê. André, preciso botar uma página na internet. O André, pô, não sei fazer. Não, mas tu é o cara de TI. Então, né, nós começamos, ele era fornecedor lá, eu era fornecedor lá também. E aí a gente começou, e aí a gente viu, se deu bem, amigo até hoje, somos sócios. E a gente criou, então, uma empresa que fazia página. Fizemos a primeira página da RBS, da Massa e Ferro, que nós queríamos fazer a da Dan, não sei por que eu acho que não fez. Eu acho que o Dan nem sabia o que era isso. Não, nessa época, mais ou menos, começamos a fazer. E aí a coisa veio para expandir para São Paulo. Então, pera, um pouquinho antes. Eu quero saber essa tua transição do Lone Ranger, do lobo solitário, do eu sozinho que pinto e bordo, para alguém que agora está conduzindo uma empresa onde tem que não pode mais tomar decisão sozinho, onde tem gente que depende de você, onde se você quebrar, a tua secretária vai quebrar junto e a família dela vai junto. Como é que foi, onde é que você foi treinado para isso, ou como é que foi encarar essa outra realidade, que não tem nada a ver com a tua capacidade criativa de inventar história. Agora é pé no chão, contador, conta pra pagar. Como é que foi isso aí? Eu acho que foi legal. Acho que o André porque o André tinha uma loja da Amiga House, né? E o André, ele, acho que na época, se ele escutar esse programa, ele vai concordar, ele viu que eu era mais criativo, entende? Então a gente começou a prestar serviço em cima disso, né? Mas eu sempre fiquei com essa coisa de liderança, de marketing, enfim, de conseguir essas coisas. Eu já vinha da coisa da comunicação. E a responsabilidade, sob o ponto de vista, você falou do salário e de conseguir ter um orçamento e coisa assim, né? Eu sempre tive, por conta daquela coisa que a gente já conversou lá da infância, mais com um pouco de restrição, sabe, de ser uma coisa muito... Eu lembro que, por exemplo, quando eu e o André abrimos a Connect, para gente ter uma ideia, olha só como é que é, né? Uma empresa que hoje tem um valor bem interessante de mercado, foi assim... Ele entrou com acho que 3 aluguéis, ou 4, sei lá, da sala que o pai dele tinha, né? E eu financiei um computador 386. Sim. Com 4 mega de RAM, entendeu? Que dava para fazer as páginas, entende? Isso foi o início, daí então a gente saiu, começamos a atender, porque o que é legal e hoje quando eu dou lá mentoria, ou escrevi aqui no trem e tudo, quando a gente fala, né, que o cara que quer empreender, que está empregado, é a melhor hora para ele começar a empregar. Enquanto empregado. Sim. Claro, né? Às 6:01 tu transforma no teu CNPJ e começa a fazer. Então, por exemplo, a gente abriu a Connect, eu tinha a RBS, porque as pessoas me conheciam, e eu disse para eles, não, eu consigo te entregar um site do programa aqui em 15 dias, tinha a Federação dos Bancários, o André fazia manutenção em redes, em outros clientes, que ele começou a dizer, olha, tem uma coisa chamada internet e eu te coloco aí na internet, tipo um catálogo de páginas, e a gente daí já escrevia no KD, e essas coisas assim, a gente sempre teve essa coisa de ser inovador. E aí a gente teve um plano de expansão para São Paulo, que com um sócio aqui local, que acabou não rendendo do jeito que a gente queria, e numa... reunião assim, tem umas coisas de decisão na minha vida que eu não sei os detalhes, né? Mas eu sei que eu cheguei em casa e disse, olha, eu já era casado, tipo, vamos para São Paulo, tem uma oportunidade lá, eu acho que vai ser legal, a gente e pum, vim, entendeu? Foi isso. E aí eu vim. É a segunda vez que você me fala isso aí, que toma uma decisão. Eu saio para me matricular para medicina e volto para casa com comunicação e não sei o que aconteceu. Deve ter alguém que baixa em você no meio do caminho. Hoje, na verdade, também como eu te disse, né, a gente fazer esse programa nessa situação me coloca numa outra posição, né? Quando eu li lá o Subliminar, né, que eu acho que é um livro muito importante, talvez dos mais importantes que eu li no ano passado, eu entendo, né, que hoje são decisões não conscientes. Sim. Porém, o meu ouvido,
os meus olhos, o cheiro, o nariz, certo? A temperatura, outras coisas, as células do meu próprio... Depois do subliminar eu entendi que a própria célula do meu corpo entende coisas que às vezes a decisão ela não é consciente. Certo? E essas coisas, são momentos como esse, sabe? Que eu acho que é. Hoje eu vejo que foi isso. Tem momentos... É um processamento que o teu cérebro faz e que não é que é mágico. Não é que vem um Deus qualquer e implanta uma coisa. Se não tiver lá dentro, ele não tem recurso. Então ele vai buscar recursos, vai trabalhar, que nem o Windows, né? Tem uma janelinha lá no fundo trabalhando que está usando os recursos que você tem. Então, se o teu repertório é pequenininho, você vai ter pouquinho recurso, né? Por isso eu sempre bato na tecla aqui, cara, a coisa mais importante para você investir na tua vida é aumenta o teu repertório, o máximo de exposição, o máximo de experiência, o máximo de livro, o máximo de viagem, o máximo de gente, o máximo de conversa. Quanto mais você tem, mais carga você tem para a hora que o cérebro... mais fora da tal da zona de conforto. E o cérebro trabalhando sozinho, ele vai buscar coisas lá, né? E aí vem essa... Dormir quando acordei, a solução estava lá. É que hoje, como eu te disse, você tem uma visão... Mas eu sempre deixei essas coisas acontecer e sou grato aí por isso, né? De entender, não querer entender muito, né? Esse episódio que eu te falei do cérebro do Buda, né? Ele tem um trecho que eu gostei muito, que ele diz assim, que quando Copérnico, ele descobriu que a Terra girava em torno do Sol. Descobriu, certo? Por que ele não descobriu? Ele não conseguiu descobrir por quê, certo? Levou para descobrir exatamente, foi 350 anos depois dele que foi descoberto exatamente a fórmula que explicou, certo? Hoje com o cérebro nós estamos vivendo a mesma realidade. Tem coisas que a gente sabe, mas por que a gente ainda não sabe? E talvez a gente leve 350 anos para descobrir. Eu lancei agora um dos sumários que eu lancei, que o cara comenta lá que ele dá o seguinte, que o motor a jato foi exatamente assim. Ele foi criado sem que os caras soubessem como é que funcionava. Então o que aconteceu? Os engenheiros foram necessários para poder saber como é que conecta uma coisa na outra, etc e tal. Mas a teoria do funcionamento só foi aparecer depois que o bicho estava voando. Que aí os caras sentaram e falaram, eu tenho que dar ordem nisso aqui. Vamos contar a história. E aí então a teoria surgiu. Eu tenho muito essa coisa do insight, né, cara? De onde vem o insight? De entender. Tu pega, por exemplo, o Thomas Edison, né, que é a clássica lá da lâmpada. Ele testou mais de 3.000 filamentos, certo? Até conseguir estabilizar a corrente e fazer a coisa acontecer. Foi depois que ele botou o certo que ele foi para a prancheta descobrir por que era aquele fio de cobre daquela espessura. Não foi antes, entendeu? Ele foi lá, né, se tu for ver os detalhes, né, eu como hoje professor aí de inovação que tive que me especializar nisso e gostei muito dessa minha fase de ter lido, né? Hoje eu estou mais lendo essa parte do cérebro mesmo, né? Para não perder o chavão que você me deu a linha, que o pessoal chega para ele e pergunta como é que você fez para inventar a lâmpada elétrica, ele falou, eu inventei 3.000 que não deram certo, entendeu? Então acho que esse jeito tá em tudo, né? Então, vamos falar um pouquinho de inovação, que é a tua praia, né? Inovação, cara, eu escuto falar de inovação assim, como parte do alimento diário há pelo menos 25, 30 anos, né? E se fala de inovação, que é uma beleza, cara. Onde você vai, todo mundo quer inovar, que vamos inovar. Mas a hora que der aplicar a inovação, ninguém quer. O povo odeia. Até quando eu faço a palestra, eu brinco com o pessoal, né? Falo, vem cá, quem de vocês já participou de reunião de condomínio? Aí a turma levanta a mão. Ei, quem daqui levou uma ideia inovadora na reunião de condomínio? O que aconteceu? Puta, me ferrei, me botaram fora da sala, fui chamado de louco, de etc e tal, porque ninguém quer. Porque a inovação significa, vamos mudar as coisas de caminho, né? E há uma hipocrisia nas grandes empresas, porque o discurso pela inovação é vigente, mas na hora que surge um sujeito lá que fala, escuta, tá aqui a inovação, vamos fazer, tem uma resistência brutal para ela. Então é muito difícil, e quando me perguntam qual é o atributo número 1 que um inovador tem que ter, eu falo, cara, é a capacidade de tomar porrada e insistir até conseguir implementar, porque a coisa que você mais vai ter na tua vida é porrada por ser um inovador, né? Que todo mundo adora, a hora que ele aparece, todo mundo quer bater no cara, né? Como é que é essa resistência, cara? Eu acho que tem que ver quantas horas a gente vai ter, né, para falar, né? Quer dizer, eu tenho, em termos de sala de aula, né, conteúdo sobre esse tema,
né? Aí, sem exagero, pelo menos umas 40 horas de sala de aula, né, sobre esse tema. Mas, ao mesmo tempo, o fato daí de esse trabalho que a gente fez em 2018, de descomplicar a inovação, né, era algo que sempre esteve muito próximo a mim. Se tu for ver no meu LinkedIn, eu não tinha visto, foi essa empresa que eu contratei, que fez um trabalho muito legal, que foi lá ler, eu disse, só as pessoas estão dizendo, agora eu entendi, foi inesquecível, eu lembro até hoje, eu lembro de ti. Eles que grifaram lá e me, né, às vezes o olhar de fora, ele é importante. Que empresa é essa? Se chama Mercato, lá de Cuiabá, vale muito a pena. Você contratou para quê? Para fazer esse trabalho de branding, de entender como que eu deveria me apresentar, porque eu estava vivendo uma crise que é o seguinte, eu fazia assim, eu sou palestrante, sou jornalista, sou empreendedor, sou empresário, sou tutor, sou mentor, entendeu? Daí parece uma coisa pedante às vezes, sim, do cara diz assim, o cara não, mas assim, quem quiser o contato pode, eu indico demais aí o trabalho das meninas, aí é uma equipe muito bacana, Mercato, né, o nome, né? Tá. Com 2 T's, eles são lá de Cuiabá, tá, né? E eu conheci eles assim na pista, quer dizer, não é uma coisa de tu entender, né? As coisas se cruzam. Mas enfim, Você sabe que essa tua agonia, ela não é única, né? Essa agonia, as pessoas imaginam que essa história de branding é coisa de empresa, né? Que, as empresas... Não é empresa, cara. Nós estamos falando de pessoas físicas e há uma dificuldade de apresentar. Aconteceu a mesma coisa comigo. Quando eu saio da Dana, eu começo a me apresentar como o quê? Tudo que eu falava era um pedaço, né? Tudo, eu sou palestrante, mas isso é só um pedaço. Eu sou escritor, também é um pedaço. Eu sou podcaster, também, tudo era um pedaço. Me explica o que é o todo. E aí a resposta era o seguinte, você tem tempo? Se tiver tempo eu vou te contar o que é. Até o dia que eu adotei o lance do personal trainer de fitness intelectual, que é parece que é uma piada, né? Mas aí você acaba conseguindo equacionar. Eu também agora consegui ser o único assim, que se denomina no Brasil um descomplicador de inovação. Nossa, sim, né? E realmente é uma fase que eu gosto bastante e ajuda a resolver a tua pergunta. Eu só acho que a tua pergunta tem que ser colocada num seguinte patamar, pelo menos para me ajudar a raciocínio aqui. Nós estamos falando de uma empresa de 1, 2, 3 pessoas, uma empresa com mais de 50. Não, tem que ser uma empresa, eu estou me referindo a empresas maiores, né? Não é uma empresa pequenininha, não. É porque o remédio é totalmente diferente, claro, é mais ou menos como veterinário e médico, não dá pra... Uma coisa é eu chegar, o dono está na minha frente e fala, Zé, vamos fazer, faz, sai fazendo. Isso, do que numa grande corporação, onde tem todo mundo. Então vamos começar assim, e eu acho que para mostrar se eu sei realmente descomplicar a inovação, de trazer algum tipo de referencial, mas ao mesmo tempo ser uma coisa simples. A criatividade é individual, a inovação é coletiva, certo? Então, o que acontece na reunião de condomínio, por que dá errado? Porque o cara vem com uma ideia criativa, individual, certo? E ele tenta colocar para que os outros façam, e ela não desce nos outros, porque é coletivo, entende? É por isso que o design centrado no ser humano e a liderança criativa, né, que são temas que eu venho estudando, a gente vem conseguindo fazer com que as empresas inovem, as grandes, através desse método. Quem pariu Mateus que o embale, ou seja, não tem nenhuma ideia que vem pronta. Todas as ideias, elas partem do cliente, certo? Porque não me interessa, as empresas que não querem fazer vão morrer, a gente se encontra no velório delas, tá bom? Vamos falar das que querem sobreviver. As que querem sobreviver, elas precisam entender que elas precisam se conectar com o cliente. Nós vamos atender melhor, legal, como é que a gente aqui é uma empresa, sei lá, a gente é uma rádio aqui, que é um exemplo aqui. A gente tem que ver o cara da torre, ele tem que vir, o cara do financeiro tem que vir, todo mundo tem que vir pra gente ver como é que a gente pode. Então isso é fundamental, você conseguir criar um ambiente colaborativo, multidisciplinar, em que tenha uma cultura de inovação, em que o erro é permitido, né? Esse erro permitido, ele tem que ser num ambiente controlado, quer dizer, ninguém quer ir num laboratório e o cara dizer, olha, teu exame deu errado porque aqui a gente erra, viu? É permitido. Não é o caso. Sim. Mas você tem que permitir experimentar, investigar.
e ter essa visão de longo prazo. Porque o importante aí da inovação é isso, né, Luciano? Você precisa chegar onde você quer chegar. Você tem que ter essa paixão pelo problema ou pelo cliente, né? Tu pega aí exemplos que a gente pode pegar bacana, brasileiros. Pega um Cacau Show da vida, certo? Ele é um cara que ele tá aficionado pelo cliente desde o início, né? Se você sabe, não sei quanto você já contou aqui, teus ouvintes conhecem a história, pra gente não se repetir, né? Mas ele é uma coisa que ele começou vendendo ovos de um catálogo que a mãe dele tinha na gaveta velho. Ele tirou xerox e saiu para vender, atualizou o preço. Quando ele chegou na fábrica, tinha um tamanho de ovo que o cara disse, porra, não fabrico mais esse, querido. Há anos, não tem como te entregar. Né? E ele teve que ir numa loja para conseguir uma forminha, porque ele disse, não, eu vou fazer. E aí tem uma pessoa que ajuda ele, que é o início da Cacau Show, porque ele começa, porque foco no cliente. E aí ele começa com trufas, vendendo trufa. Depois ele faz uma loja. Hoje ele é o maior fabricante de chocolate numa única planta do mundo. Né? É o cara que conseguiu desenvolver uma tecnologia de fazer ovo trufado, recheado. Certo? Só existe uma máquina que é patente da Cacau Show. Tem uma história que ele conta que eu gosto muito de mostrar, e acho que, por isso que eu digo que eu acho que tem que pegar pelo aspecto sempre positivo, pra gente mostrar que é possível, que dizer que é negativo, isso que tu falou, tá, isso as pessoas já estão falando, vamos ver como que pode fazer. Ele conta que ele estava numa missão. Sabe o cara da Godiva, da Nestlé, não sei o quê, porque hoje ele é realmente um cara importante nesse mercado, visitando uma feira, e ele viu uma cascata de chocolate, assim, caindo, e ele disse assim, olha, aquilo ali é patente da Cacau Show. E os caras, quá, era só brasileiro louco, aqui nós do Japão, numa feira, uma empresa que a gente nem sabe que país vai ter uma conta. E disse, olha, isso aqui tem que ter, eu tenho várias patentes, né, vamos ali. Ele entrou por lá, todo louco de medo, abriu, né, podia ser pirataria também, mas abriu e tava lá, marca registrada, patente da Cacau Show. Né? Ele tem hoje várias patentes, vários tipos de forma de tratar o chocolate na esteira, são coisas que ele pode vender para outras indústrias de chocolate, entende? A forma como ele trabalha o cacau nas fazendas... Mas olha o exemplo que você está me dando aí. Você está me dando um exemplo de uma empresa que tem um indivíduo no final. No final do sistema tem um cara sentado lá, o dono. Que nasce uma empresa com a cabeça dele e a empresa é ele. Então, pô, volta um tempo atrás, sabe? O Mindlin era assim, Kaczynski era assim, o Votorantim, toda a RBS, o Gerdau é assim. Então, esse indivíduo já está cada dia mais difícil de você ter grandes empresas com esse cara sentado lá. Hoje tem um grupo de diretores, tem um grupo de profissionais que já não tem mais aquele, vamos falar o português correto aqui, o culhão que o cara tem de falar, vai, eu quero que seja assim, pode fazer, não pode. Tem um comitê que tem que tomar decisões, né? E aí a coisa começa a ficar complicada, né? Não, com certeza, mas tu disse, tu vai trazer pro complicado, eu vou ir pro outro lado. Isso, né? Por isso que você tá aqui. A gente tem, né, hoje eu ajudo algumas empresas aí, né, que eu posso citar o nome, sei lá, Brasil Prev, tu pega Alpargatas, né, que são pessoas que conseguem sim viver e sobreviver e crescer dentro desse mundo, porque estão confiando, porque o que acontece é difícil, né? E tu tem que entender que é difícil, porque há ali na Água Fria, que eu passo quando eu venho, né, de Mariporã, onde eu moro, para São Paulo, para dar aula, para vir para cá, etc. Eu passo, tem um monte de aluga-se, né? A empresa maior filial do mundo do Brasil é a Lux, né? E o povo, é a Dilma, não sei o quê. Cara, na verdade, existem sim componentes econômicos, macropolíticos, mas é principalmente uma falta de percepção de que o mundo mudou muito, sabe? Então, por exemplo, tu tem uma loja multimarca. Cara, ter uma loja multimarca de roupas é uma coisa, é um herói. O cara tem que ser um herói, porque ele tem a Dafit, ele tem o AliExpress, ele tem entregando camiseta polo para ele a R$20 na casa dele, sem frete. Tudo bem que ele tem que esperar um tempo, mas ele tem. Se ele quiser, ele compra daqui, ele tem, o consumidor ele tem muitas opções, quer dizer, é importante que a empresa perceba essa questão de estar direcionada para o cliente. Se ela percebe isso, aí como você falou, ou tem que ser o dono, ou tem que ser o acionista, ou tem que ser o presidente, ou tem que ser
às vezes os funcionários, eu acho que é importante a gente fazer registros bacanas, né? Na SPM a gente tem um curso de Customer Experience, que é um Master, é tipo um MBA. O professor Sérgio Lage, que é o coordenador, é um curso também, mais de 100 alunos por turma, porque é um sucesso. Apareceu nesse curso um grupo de alunos que são da Caixa Federal, certo? E eles estão reinventando o jeito de fazer projeto dentro da Caixa Federal. São pessoas super empreendedoras que estão lá inovando, fazendo mais rápido, de olho no cliente, para que não se perca documento, para que não sei o quê, para que o processo... Sabe, tem um monte de politicagem, coisa em volta, em torno, em cima, embaixo. Tem, mas tem gente que está querendo fazer. Então, numa grande empresa, é importante que a pessoa entenda se ela não tem o espaço mínimo para ela exercer a vida criativa, né, que é outro tema que para mim é importante, quer dizer, tanto é que é um dos livros também que eu escolhi, foi o livro de podcast final do ano que eu fiz, né, A Vida Criativa Sem Medo, né, que é da Elizabeth Gilbert, que é essa coisa, cara, se tu não fizer aquilo que tu veio fazer no mundo, sabe o que vai te dar? Um câncer. Vai te dar uma coisa na perna, vai te dar uma alergia, vai te dar dor de cabeça, vai te dar constipação, vai te dar depressão, vai te dar essa coisa de tu depois ficar pensando, pô, por que eu fiz? Sabe aqueles poemas do Borges, em que tu chega no final da vida, e por que tu arrependeu, porque não sei o quê? Cara, não dá, certo? Não dá. Né? Eu fico hoje eu tento sempre usar Uber, porque... transporte público, acaba aproveitando o tempo. E eu ando de metrô e eu vejo as pessoas usando Candy Crush, sabe? Que a pessoa é um jogo em que tu fica tentando tirar as bolinhas para fazer. Né? E às vezes tu tem uma viagem de 45 minutos. Sabe, que a gente veio pra cá e eu não quero que as pessoas deixem de se divertir, pelo amor de Deus, sabe? Não é isso. Não quero que a pessoa seja 100% produtiva. Mas ela podia ouvir uma música, sabe? Ela podia ler, ela podia ter um podcast, né? Mas eu também, eu não quero uma vida, a pessoa tem que ter uma vida assim, não, eu quero relaxar. Legal, vou ouvir uma música, vou ouvir uma coisa, vou olhar pra janela e vou apreciar, entendeu? Vou fazer qualquer coisa. Mas assim, tu ficar nessa coisa de olhar pro celular, de olhar pro WhatsApp, de não sei o que, de notificação da vida dos outros, sabe? Sempre a vida dos outros, sabe? A felicidade, essas coisas não estão nos outros, cara. Larga o celular. Né? Lá no Uruguai foi ótimo, porque a gente alugou uma casa ali perto de Rivera e que não tinha sinal. Eu adorei, sabe? Foram 6 dias zero de sinal. Uma vez por coisa a gente ia lá no Wi-Fi, no café, tomava não sei o que, via se estava a família, dava aquela coisa, estamos vivos, tá bom, um beijo, tchau, entende? Mas tu sai daquela loucura de será que notificou? Quantas pessoas viu? Quantas pessoas abriram o e-mail? Quantas pessoas não sei o que? Quer dizer, e isso vira... Ai, deu uma coisa, nem deu o meu like, Cara, pelo amor de Deus, até gente. Porque o que estão mostrando pra você não é gente normal, né? Ou estão mostrando pra você um fodaço super bem sucedido, milionário, com a melhor mulher do mundo, com o melhor carro do mundo, com tudo lindo, maravilhoso, ou um cara que tá se fudendo numa situação absolutamente constrangedora, tá se arrebentando, caiu, foi atropelado, se arrebentou e tudo. Eu não me reconheço em nenhum dos dois, né? E aquela pressão foi, pô, eu não posso acontecer comigo esse horror e eu quero ser o que aquele rico tá lá, né? Isso acaba me empurrando para tomar decisões que, cara, eu tenho meu dia a dia aqui, cara, eu tenho que ser feliz com o que eu tenho, né? E ambicionar, não virar o bilionário lá na ponta, mas, cara, algum dia é melhor que o outro, um dia é melhor que o outro, uma hora a coisa vai andar, né? Ter certeza, eu acho que de onde que tu quer chegar, né? Por isso que, daí voltando à história da inovação, só para te entender, né? Daí lá na SPM, hoje eu tenho os cursos, estão abertos, sejam muito bem-vindos, tem um programa novo lá, chamado Gestão da Inovação 2019, são 3 cursos super bacanas que ficaram, são 3 finais de semana, vale super a pena, mas eu tô up to date aí com relação a isso, né? Só que começou a vir uma outra questão que tem a ver um pouco com isso. Por que tem pessoas que, mesmo tudo se comprovando, tipo, nós temos que inovar, né? Vamos lá, sei lá, nós vamos mandar o podcast pelo WhatsApp, isso aqui a gente achou que é incrível, tarará, mas aí tem alguém na equipe, pô, o cara não faz, não vê, por quê? Né? E aí que eu vim para esse lado da neurociência, entende? De tentar entender um pouco melhor o que faz e que bloqueios, mas principalmente que desbloqueios
né? E aí que vem, hoje eu sou uma pessoa reconhecida pela história do design centrado no ser humano, que é esse jeito de fazer workshop, de usar post-it, de usar massinha, de não sei o quê, e que as pessoas acham às vezes que é frescura ou é bobagem, né? Mas vem no sentido de estimular partes do teu cérebro, do teu corpo, ou do tu ter já várias vezes o cara dizer que tu não sabe falar, que tu fala errado, que tu gagueja, que não sei o quê, e que o cara não consegue numa reunião, às vezes é com uma massinha. Às vezes é com um post-it, às vezes é desenhando, às vezes é recortando, às vezes é em dupla, às vezes é em trio, às vezes é de olhos vendados, sabe? Então, tem coisas que tu vai costurando, e a inovação cada vez mais, ela passa pela tua ousadia de usar desses recursos, tentando entender que as pessoas são diferentes, e que tu vai conseguir estimulá-las de forma diferente. Porque se tu disser assim, ah não, mas tá lá no PPT, lá como inovar, Sim. tá lá, tá escrito, cara, tu não tá vendo lá, tá? E tu conseguir continuar nessa, tipo, porra, tu não sabe ler, tá lá escrito como inovar. Tem lá 10 passos. Pô, não, a pessoa não está entendendo, né? Quer dizer, a compreensão gera conexão, é aí que a coisa acontece. Quer dizer, quando o cara compreende, né, quando ele se sente inserido, quando ele entende que ele tem lá na frente uma coisa que é relevante para ele. Por que é importante chegar ao teu podcast pelo WhatsApp? Porque se não for importante para ele, vai ter dezenas de estímulos que vão fazer com que ele, porque não deu, porque eu não sou pago para isso, porque é verão, pô, tá super quente aqui em São Paulo, não dá para fazer as coisas com esse calor, sabe? Então, sempre tem uma justificativa para que a coisa não aconteça. Mas é assim que, né, a justificativa de fazer com que a gente, né, tu tá aí há 10 anos nessa história, né, criei o coisa lá por fax, entendi como é que foi, peguei o carro para levar, né, e assim que a coisa vai indo, né, as coisas vão se modificando, que eu acho que essa que é a grandeza aí da vida, por isso que eu gosto do Epicentro. Eu acho que o Epicentro é um evento, é uma comunidade que se permite, assim, rebelde como a gente é, né, lá, né, eu faço muita palestra para o Sebrae, eu sei que tu também, né, e faço federação de indústria, CMI, Fiesp, essas coisas todas, e acho que é super legal, cumpre uma função importante da gente espalhar, né, esse nosso conhecimento, estimular as pessoas, mas no Epicentro existe uma falta de regras, né, que é bem interessante. Eu acho que tem cada vez mais, a gente vem fazendo pelos protagonistas alguns encontros assim, a gente fez no ano passado chamado Desafio da Execução, que tem a ver com levar as pessoas pro Brasil essa mensagem. O Internei, o Ednei na Digital House tem feito uns eventos que são muito interessantes. As embaixadas do Geração de Valor junto ao meusucesso.com também é um movimento voluntário em todo o Brasil, já são 1.100 embaixadas em todo o Brasil. Então eu acho assim, eu sempre vou nessas coisas que são voluntárias e que se conectam com o meu propósito, né? Então eu acho que o Epicentro é legal, mas a gente vem criando, e eu venho cada vez mais me dedicando realmente a fazer coisas voluntárias que tenham a ver com o propósito, porque isso tem trazido, né, para o resto do mundo, para a emissão de notas fiscais, isso vem contribuído. Não de uma forma indireta, né? Eu tenho, de novo, daí vem essas coisas de percepção, de tu tá fazendo coisas que, do tipo, eu vou ficar ligando para cliente que não me atende. Não, cara, eu prefiro passar um final de semana lá com 1.000 pessoas dando mentoria até as 4 da manhã, pessoas que estão ávidas pra, entendeu? Que na hora que eu ficar e vibrar nessa sintonia, o meu telefone toca e chega um pedido de palestra, chega um curso em company, chega não sei o que, entendeu? Você falou de uma coisa aí sem explicar o que é. Me fala do protagonista. O protagonistas é assim. Então, o que acontecia? A Feira do Empreendedor de Manaus, o Menta vai dar uma palestra, né? Agora eu vou dar na Feira do Empreendedor de Sebrae São Paulo daqui uns dias aqui de novo, né? Então terminou a palestra por como inovar, parará, eu dou um monte de exemplo, né? Eu faço
Tem uma coisa que há 4 anos o pessoal da Unesco tem um departamento lá, uma ONG, na verdade, que trabalha com o Unesco, chamado NetExplo, que me convidou e eu faço um trabalho com meus alunos da SPM de identificar inovações. Então tem uma palestra que eu trago um monte de inovações assim que as pessoas não veem no dia a dia, sabe? E é super show. Então eu termino essa palestra na Feira do Empreendedor. O cara, uau, eu tenho uma sorveteria, adorei. A Menta, como é que tu pode me ajudar? O que eu dizia? Eu digo, cara, procura o Sebrae. Entende? Porque eu não conseguia atender o empreendedor. Não tinha um produto no meu... Entende? Porque quando eu for entender... Porque para atender o empreendedor direto, assim... me exigia tempo, sabe? Não dava, a questão de preço, né? Não adianta o cara chegar e dizer, eu vou cobrar lá uma grana que, pô, mas isso é que eu faturo por mês, como é que vai cobrar por atender? Não dá. E aí a gente começou, então isso me incomodava. A Paola Tucunduva, que é minha sócia, e que é uma pessoa que pensa assim, muito diferente de mim em vários aspectos, ela também tinha esse mesmo approach, né? Ela tem, agora ela está morando em Miami faz 1 ano e 2 meses, e ela tinha aqui no Empretec mais de 90 turmas em São Paulo. Então a pessoa termina o Empretec 1 semana. Pô, adorei, como é que eu faço? Queria que tu me ajudasse. Acabou, sabe? Não tenho. Ela é coach, mas não quero fazer coach, eu queria mentoria. Não tem. E ela não conseguia. Ela tinha essa história com o marido dela, feito um investimento lá nos Estados Unidos, eles tinham um green card, ela tinha que ir. Esse foi o momento em que a gente se encontrou. A gente tem uma entrevista no YouTube, eu e a Paola, sobre Canvas, que é de 2013. Tem 200 mil visualizações, ela tem 45 minutos. É uma coisa assim, tipo... porque as pessoas não ficam tanto tempo num assunto como esse. Então eu e a Paola sempre deu uma liga nessa coisa de entrevista e coisa assim. E ela ia para Miami e a gente pensou, o que a gente vai fazer? E a gente começou então a criar um modelo que fosse capaz de atender esse empreendedor de uma forma contínua, e que a gente pudesse acompanhar por um preço bastante razoável e que ele pudesse pagar e que a gente pudesse inserir na nossa loucura de vida dela estar morando em Miami, de eu fazer palestra, de dar aula, de não sei o quê. E a gente criou um negócio online, a pessoa tem um acompanhamento, né? É principalmente, por isso que a gente faz o desafio da execução, é para promover e para divulgar o trabalho dos protagonistas, porque assim, assim como você tem marcas, né? A gente nos protagonistas ajuda aquela pessoa que às vezes ela procrastina, sabe? Ela tem ideias, ela tem muitos planos, ela não sabe direito o que ela faz primeiro, porque eu tenho assim, eu tenho que melhorar minha loja, eu tenho que melhorar meu site, meus funcionários não estão bem. O que será que eu tenho que fazer? Daí começa o ano e o cara, o que eu sabe o que é o pior que faz? Faz um pouquinho de cada um mal feito. Sim. Entendeu? Então eu vou dar 15 minutos pro meu coisa, eu vou lá, mudo na vitrine um pouquinho, no coisa eu boto uma foto lá que é ruim, tu vê, eu fiz um pouquinho de cada coisa. Cara, isso nos negócios, como eu falei, é cada vez mais difícil, né? Eu tenho uma frase que é minha, assim, que eu acho, pelo menos eu nunca ouvi as outras pessoas falarem, que é assim, é cada vez mais fácil abrir um negócio, é cada vez mais difícil um negócio dar certo. Certo? Qualquer um. Vamos abrir um negócio que é um blog? Vamos. Vamos abrir um jornal? Vamos. Vamos querer abrir uma loja? Vamos. Pô, a gente pode abrir uma loja agora. A gente pode fazer o que a gente quiser, tipo, agora, no e-mail, entendeu? Tu vai lá pela internet, cria um CNPJ, a coisa cria, sabe? É um negócio. Só que fazer esse negócio girar é difícil. Por quê? Não é, de novo, a política. É o tempo em que a gente está vivendo, em que há uma oferta, né? Existe um conceito chamado lógica do serviço dominante. As pessoas querem e se acostumam, de novo a coisa do cérebro, muito rapidamente com o que é bom. Né? Por que eu uso táxi às vezes, porque eu preciso usar o corredor, enfim, às vezes uso o Uber, tenho taxistas da minha confiança, enfim, tem uma série de motivos. Várias vezes eu saio do táxi sem pagar. E o cara, não vai pagar, meu amigo. Não, desculpe, por quê? Porque tu está acostumado já com o Uber, certo? Então, o ser humano se acostuma com essas coisas, né? Então, o fato de, tu tem uma padaria, tu compra lá todo dia. Pô, o cara vai na Bela Paulista.
O cara vai na Galeria dos Pães, tu falou de viajar, o cara vai numa coisa, pô, o cara vai em Paris, o cara vai em Buenos Aires, que é aqui do lado, né? Pô, começa a ver uma padaria de um jeito diferente. Ele começa a achar aquela padaria lá meio estranha. O empresário, se ele não se toca disso, ele vai começar a perder cliente. Ele começa a perder cliente, ele começa a demitir, ele começa a atender mal, isso começa a vir menos gente e entra numa espiral negativa. E isso é ruim para ele, é ruim para o Brasil, é ruim para todo mundo, entende? A nossa ideia dos protagonistas é tentar inverter essa lógica. Como a gente sabe que as pessoas não são educadas para empreender, como a gente tem uma capacidade, né, didática, eu dei aula, eu tenho várias coisas da minha vida que ficaram puladas, né? Tipo, eu dei aula na Ubra, em Porto Alegre, né? Isso é bem importante, porque quando eu fui para Porto Alegre, na RBS, agora 22 anos, eu comecei a dar aula na universidade também, né? Vai perguntar como? Não sei, tá bom? Foi alguém que me convidou, porque era a história seguinte, era um curso para jornalistas, certo? Aí o programa era o seguinte, aprender a formatar disquete, a copiar arquivos. Então os alunos odiavam, certo? E a primeira aula foi fazer o disco do Pet Shop Boys, aquele introspectivo, que sem as linhas. Pô, os alunos adoraram, entendeu? Por quê? Porque eles viram a aplicação prática era informática na comunicação o nome da disciplina, né? Então tanto eu quanto a Paola temos uma história, a Paola é da Fundação Dom Cabral, do Sebrae, a gente tem uma capacidade de ensinar e de conseguir mostrar que nem eu tive agora no início do ano no Powerhouse lá com o Flávio Augusto do Meu Sucesso, né, e ele estava vendo a história dele, assim, que ele pontuou a história dele, de mostrar assim, coisas que ele não sabia, né, tipo, ele não sabia vender, começou a vender. Ele não sabia abrir escola de inglês, começou a abrir escola de inglês. Ele não sabia fazer franquia, ele começou a fazer franquia. Ele não sabia vender a franquia para um grupo, daí ele aprendeu. Aí ele não sabia recomprar, daí ele recomprou, sabe? Assim ele vai. Então tu tem na tua vida de empreendedor momentos em que tu precisa mudar o teu mindset, tem que mudar a tua carapuça, sabe? Tu tem que fazer diferente, porque senão, né, o cara o mercado editorial, é o mercado de bem de consumo, é alimentação. Pega hoje que as pessoas estão comprando por Rappi, por Uber Eats, sabe? E aí o cara tá lá embaixo no restaurante e deles assim, a pessoa não entende, fica assim, mas eu tenho caprichado tanto aqui no meu bife, sabe? Tá tão bom. E o cara não vem. Mas, sabe? E ele vinha, por que será? Entende? E isso pode acontecer com qualquer coisa. A mulher lá tem uma roupa, tem uma camisinha bonita. Eu comprei uma camisa linda agora. O meu cliente não apareceu. Mas por que será que ele não apareceu? Né? Quer dizer, isso acontece no B2B. Pega aí um cara que é prestador de serviço, certo? O cara é instalador, não sei o quê. Pô, estava indo tudo bem. E agora, não, meus clientes não me procuram mais. Sabe? Então, isso acontece para quem tem. Há um outro risco que a gente tem assim, de missão de vida nos protagonistas, que é fazer com que quem esteja abrindo o negócio não perca dinheiro. Sim. Sabe? Porque é muito comum do cara assim, pô, agora essa crise, não sei o que, tarará, eu vou numa feira, tem uma coisa de imprimir caneca. Pô, que legal, olha só que legal. Ele pega uma foto tua, imprime a caneca, pô, o cara te levou, entendeu? Caneca com a minha foto. E o cara te mostra uma planilha e diz assim, se tu vender 100 canecas por dia, cara. Pô, 100, tu vai ganhar 19 mil reais líquido. Pô, chega em casa com a máquina. Você lembra da máquina de fralda? Lembra? Então, o cara, isso é muito comum. Gelateria, olha, paleteria, brigadeiria, né? O Brasil, as pessoas gostam dessa coisa, tipo, meio mágica, né? De assim, uma milagrosa. Não, abriu uma paleteria, agora vai dar tudo certo. Abriu uma hamburgueria, vai dar tudo certo. Daí tem que usar, Não, mas não pode ser qualquer uma, tem que usar um monte de coisas retrô, e tem que comprar aquelas lâmpadas, tipo, incandescentes, que não, sabe? Tipo, cara, não é assim, né? E assim, como eu sei que tem muita gente que vai ouvir, que não vai fazer os protagonistas, e mesmo assim eu quero ajudar, é o seguinte, te conecta com o teu cliente, descobre a dor de alguém. É assim que a coisa com o negócio dá certo, sabe? É bem simples até. Não é o que tu quer fazer, não é o que a ideia que tu teve,
É a ideia de um cliente que está passando necessidade, porque ele quer mais rápido, ele quer melhor, ele quer mais fácil, ele quer mais gostoso, ele quer mais bonito, ele quer diferente. Então, olha só, aqui, olha só. Então, pum. É por isso que, né, tu pega Uber, WhatsApp, Netflix, tudo isso que está dando certo, cara, são problemas que as pessoas tinham. Sabe, que os caras resolveram, né? Por que não foi, eu sempre digo em sala de aula, por que não foi a Globo que criou o Netflix? Né? Agora, eu faz 20 e poucos anos que não vejo televisão, assim, não tenho mesmo, né? Mas tu não tem nem net? Não tenho. Não, tu não tem Sky? Não, eu não tenho. Daí eu vejo assim, agora tem uma série da Elis Regina, que diz que tá maravilhosa, não sei o que, tarará. Legal, deve estar passando, né? A Globo tem esse acervo, sabe, tipo de disco de ouro, Globo de Ouro na sexta-feira, tem todos os melhores cantores em alta resolução lá. Por que não tinha isso? Por que não vendeu isso numa coisa há 10 anos atrás ou há 15? Se eu fui pro Rio, no Alternex, que é pertinho da Globo, em 94, e eles tinham um servidor de FTP... É a síndrome de Kodak, né? Por que não foi a Kodak que lançou a máquina digital? Não vai. Me fala uma coisa, como é que funciona o protagonista? Eu tenho aqui a minha... Estou interessado em aprender com vocês e fazer parte e tudo mais. O que é isso? Eu vou lá, me matriculo, é uma escola, é uma assinatura, o que é? É uma assinatura, é um programa que a gente chama. Eu vou até um site. Sejaumprotagonista.com.br. Tem lá sejaumprotagonista.com.br. Tá. Você vai lá, né, e você tem as informações que vão funcionar. Mas a gente vem tentando, apesar de ser novo, assim, no sentido de inovador, a gente precisa ser bastante claro e objetivo. Como eu te disse, hoje a gente ajuda os empreendedores que querem lucrar e crescer. Sim. Ponto. Isso é o negócio. Eu quero... Não, o negócio está indo muito bem, eu acho que eu não quero ajuda, não precisa. Eu estou achando... tem uma coisa chamada solidão do empreendedor. Sim. Os caras às vezes não têm com quem conversar, sabe? Lá tem o grupo, tem as próprias gente, enfim. E aí a gente tem duas questões. Que eu quero te convidar esse ano para te participar, que é na terça-feira a gente traz um convidado. Normalmente tratamos de 4 temas. Ou o cara é um personagem que teve uma história de vida muito assim, para as pessoas entenderem que a coisa, como a vida como ela é, essa coisa de não aparecer só a vida que está no Facebook. Né? Ou a gente trata de marketing e vendas, que a gente acredita assim, 80% dos nossos protagonistas, a principal deficiência deles está na aquisição de clientes, certo? Então, marketing e vendas a gente acha que é uma coisa muito importante. A gente trata de inovação, como descomplicar essa coisa. Então a gente tem no portfólio, por exemplo, a Sônia, né? Se você está nos ouvindo aí e mora em São Paulo, você pode acessar lavzap.com.br. É a primeira lavanderia pela internet, pelo WhatsApp. A pessoa pede o orçamento, deixa lá o saco, pega e recebe. Era uma pessoa de 60 e poucos anos, ela tem, a Sônia. Se reinventou, cara, de uma lavanderia que tava... ninguém ia mais na lavanderia. Entende? Ela conseguiu, agora ela está pensando ela tem 2 lojas, está pensando em fechar uma porque o LiveZap está dando mais certo, né? Então, ela consegue assim, então, são pessoas como a Mônica chegou com a gente, ela tinha um curso de japonês, e ela tinha uma missão, assim, de vida e tudo, ela cobrava R$14,90 por mês. Na hora que a gente viu, tipo, R$14,90, era impossível, um negócio iniciante, sabe, por R$14,90. Não tem como tu parar em pé, tu tem que vender milhões. Para te vender milhões, vai demorar muito tempo ou tu precisa de muito dinheiro. Daí ajudamos ela, né? Eu quero entender, né, tu precisa ter produtos com ticket maior, mesmo que tu venda menos, para te fazer caixa, para te ter um plano a R$14,90 para um dia vender. Né? Quer dizer, então, resolver o problema. Então, nós temos vários perfis de clientes que a gente ajuda eles a se conectarem com os clientes deles e principalmente a dizer o que eles precisam fazer primeiro. Né? Então a ideia é essa. Né? Então, tipo assim, eu tenho um monte de coisa a fazer. Faz primeiro isso, depois faz aquilo. Né? Porque senão, às vezes, as pessoas se confundem. Né? E como eu te disse, faz errado. Cara, vou fazer cartão de visita. Né? É muito comum. Minha história com o Sebrae dentro do Canvas era interessante porque o Sebrae até 2002, 2003, por aí, desculpe, 2012, né, mais recente, 2010, 2012, aqui faz uns 10 anos que foi que a gente lançou,
ele dizia assim, para te abrir um negócio, tu tinha que fazer um plano de negócio, contratar um contador e abrir um ponto. Descobrir o ponto onde é e alugar o ponto, que o ponto era uma coisa... Isso era a trilha. Sim. Né? E a gente inverteu, consegui, né? Fui eu que escrevi lá a cartilha, né? É uma publicação, hoje são direitos autorais do Sebrae, mas estão cedidos por mim, né? Que a gente diz que a primeira questão é tu criar um modelo que seja conectado com o cliente, que tu possa experimentar esse modelo, e aí que tu vai, se der certo, tu vai formalizar, tu vai alugar um ponto, se for preciso, né? Porque hoje muitas empresas aqui não precisam desse ponto, né? Para trabalhar. E não é só a empresa, né? O diretor que saiu da empresa agora, se aposentou, montou seu próprio negócio de consultoria, e a primeira coisa que ele faz é alugar um espaço, contratar uma secretária, botar uma botalinha de internet, sentar ali e esperar que no dia seguinte comece a chegar o cliente, e o cliente não chega. Eu acho que o mais importante de entender, o que eu mais gosto dos protagonistas, né, é que a gente vê a diferença mesmo, né, de coisas que às vezes as pessoas não veem. Sabe? Não vem, não enxerga, como mesmo tu disseste. O cara pode achar que tem que alugar uma secretária e que isso é uma ilusão. Né? Então, a gente ajuda a se conectar com um problema, e o que eu ia dizer é, o Brasil, se tu for ver, tá com uma oportunidade muito grande, sabe? Muito grande, porque nosso número de problemas é enorme. Então você pode fazer, tipo, para quem tá nascendo, para quem tá morrendo, para quem tá casando, para quem tá saindo de casa, para quem tá indo... Tem milhões de coisas para fazer. Né? E as pessoas dizem, mas no Brasil é muito ruim de empreender. Sabe o que eu gosto de dizer? Vai pra Suíça. Vai lá, abre um negócio lá na Alemanha, vai disputar com os caras lá na Alemanha, pra te ver o grau de eficiência que tu vai ter que iniciar o teu negócio para te conseguir na Alemanha. Vai lá para Paris. Grande Menta, dá para ficar aqui até depois da manhã a gente conversando. Me fala uma coisa aqui, quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês e tudo mais, você já me deu um link, uma URL que é seja protagonista.com.br. Tem mais alguma coisa? Sim, eu acho que comigo, palestras, cursos e coisas assim, no marcelo.pimenta.com.br. Lá daí tem vários, né, formas. Tem curso que eu dou em company, tem coisas que eu faço para SPM, né, a gente tem outros parceiros aí de saber de eventos como Epicentro e outros, né, de organizar o desafio da execução. Esse ano a gente fez Florianópolis, fez Cuiabá, fez São Paulo, agora a gente já tem data para fazer em Vitória, em Salvador, em Miami. Esse é esse evento que é tipo um epicentro, assim, de maluco, que tem, mas o foco dele é execução. Então a gente pega casos de pessoas que conseguiram vencer, se chama o desafio da execução. Né? Um evento que normalmente ele é gratuito ou como epicentro, assim, paga as despesas, não tem fins lucrativos, né? Para conseguir disseminar aí esse vírus da inovação, para que as pessoas consigam, né, fazer da vida o que elas querem. Isso aí. Grande Menta, muito obrigado pela visita. Gostou do nosso papo aqui, cara? Ótimo, maravilha. Para mim é um privilégio estar aqui. Né, cara? Vamos tocar e você vai sair na temporada 11, que sai agora em fevereiro de 2019, e daí para frente é só alegria. Então, obrigado aí você pela oportunidade, obrigado você que teve paciência de nos ouvir até aqui, né? Mas faz parte. Um grande abraço, meu cara. Valeu, obrigado. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é o lugar onde você entra como um indivíduo mas se torna parte de um grande nós. WeWorkBR.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.